League of Legends é um jogo do gênero MOBA, ou seja, 10 jogadores são divididos em dois times de 5 e dispostos em um mapa com 22 torres, sendo 11 de cada time. O objetivo do jogo é você destruir a estrutura principal chamada Nexus do time inimigo. Para isso, são necessárias estratégias envolvendo campeões. Assim como no Street Fighter ou no Mortal Kombat existem lutadores, os campeões de League of Legends são a nossa representação dentro do jogo. Cada um desses campeões possui habilidades únicas. A combinação entre essas habilidades geram as estratégias. Atualmente existem cerca de 150 campeões nesse jogo, ou seja, existe uma vasta infinidade de estratégias que nós podemos utilizar combinando 5 desses campeões. Existe o cenário competitivo desse jogo, ou seja, times de diferentes regiões se organizam e disputam títulos entre si, sendo o maior deles o LoL Worlds, o campeonato mundial de League of Legends, sendo disputado pelos campeões de cada uma dessas regiões. Esse campeonato ocorre anualmente com um formato muito parecido com outras competições, como por exemplo a Copa do Mundo ou a Libertadores. Os times são divididos em 4 grupos, sendo que cada um desses grupos é composto por 4 times. Porém, os quartos times de cada um desses grupos passam por outra fase chamada Play-In. No Play-In ocorre basicamente a divisão de 10 times em 2 grupos, cada grupo contém 5 times, e esses 5 times jogam entre si, sendo que no final de todos os jogos ocorre uma classificação. O primeiro colocado já vai direto para a fase de grupos, o segundo disputa com o terceiro e o quarto do outro grupo, a outra vaga para a fase de grupos. O quinto colocado é desclassificado. Os dados de cada uma das 76 partidas do play-in foram coletados, ou seja, os 5 campeões escolhidos, a vitória ou derrota do time e a estratégia utilizada foram dispostos em uma tabela. Tendo como inspiração os atributos de cada jogador em games de esportes, os campeões também receberam notas relacionadas às suas habilidades, e como ela normalmente se relaciona com a estratégia adotada pelo time. Note, por exemplo, a campeã Orianna recebendo 5, a nota máxima, no atributo Wombo Combo. Essa nota se deu pois uma de suas habilidades aplica grande efeito em área. Assim, somando os atributos individuais de cada campeão, podemos criar vetores numéricos que representam os times. E como anteriormente já tínhamos atribuído uma classe ou estratégia a cada time, podemos aplicar esses dados no algoritmo KNN, ou K-vizinhos próximos. Esse algoritmo de aprendizado supervisionado funciona com base na distância entre vetores, essa que foi calculada pelo método euclidiano. O número k de vizinhos próximos considerado foi 5. Os 50 primeiros times foram utilizados para treinamento, os outros 26 foram utilizados para teste. Desses 26 times, ele conseguiu acertar 60% das estratégias, ou seja, a sua acurácia foi de 60%. Voltando ao Campeonato Mundial de League of Legends, nós já teríamos os 4 grupos completos após essa fase. Assim, os times de cada um desses grupos dessa nova fase jogam entre si, e o primeiro e o segundo colocado desses grupos vão para a próxima fase, conhecida como mata-mata. Os times jogam 1 contra 1 e quem perder está fora do campeonato. A forma que é feito mata-mata em uma estrutura de dados conhecida, a árvore binária. Algoritmos de busca em árvores binárias, porém no mata-mata, com o objetivo de explorar todos os caminhos possíveis de um time até a final. Só enfrentará times que passaram em segundo lugar nas quartas de finais, e que times de mesmo grupo não poderão se enfrentar nessa fase, aplicamos esses algoritmos. É importante considerar que a posição das chaves dos times influenciam sobre seus adversários no futuro, ou seja, na semifinal e na final. Nessa imagem, a Fnatic foi sorteada na primeira quarta de final, podendo enfrentar a G2 apenas na final. Caso ela fosse sorteada na quarta posição, destacada em verde escuro, ela já poderia enfrentar a G2 na semifinal. Fases de grupo foram feitos por simulações baseadas em uma equação. O primeiro algoritmo aplicado foi o de busca gulosa, que expande os nós de menor custo, neste caso, os times com menor nota.
O segundo algoritmo aplicado foi a busca por aprofundamento iterativo. Esse algoritmo expande todos os nós, ou seja, nesse caso, ele considera todas as possibilidades de confronto para um certo time. Todas as simulações possíveis seriam feitas. Logo, com os mesmos resultados vindo da fase de grupos, poderíamos prever o que iria acontecer no campeonato real, que está sendo disputado no momento que esse trabalho foi feito. Entretanto, existem mais de 116 mil possibilidades de combinação de resultado. Assim, torna-se quase impossível predizer qual das combinações é que vai acontecer.